o Losada recebe 20 milhões de dólares da GM para responder a seguinte questão: o que é uma equipe de alto desempenho? Eu vou dar para vocês as manifestações clínicas do que é uma equipe de alto desempenho. Se vocês pegarem os artigos dele, ele vai utilizar um conjunto de modelos matemáticos e vai trabalhar com 6.800 ou 8.600, já não lembro mais, equipes de ponta de toda a área empresarial norte-americana, reunidas durante um período de 1 hora, uma sessão de 1 hora, só o núcleo dirigente, né? Presidentes, diretores, atores principais. Eu sou um psicólogo social. Com 200 mil dólares eu faria muita coisa. Com 20 milhões de dólares é muito dinheiro, mesmo sendo nos Estados Unidos. E o trabalho dele é um trabalho muito simples, né? Ele reúne esses grupos em situação de trabalho e observa o que acontece, registra e analisa. E ele quer entender o seguinte: como as pessoas aprendem. A gente, numa reunião, a gente aprende. O que é um grupo de baixo desempenho? Um grupo de baixo desempenho é quando a gente faz aquela reunião, que você já deve ter participado, que a gente se pergunta assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim fazer essa reunião? Qual é o objetivo dela? Putz. Essa é a pergunta colocada não para uma, mas, no geral, para o conjunto das pessoas. A gente está se perguntando: a pauta não atinge os objetivos, né? Um grupo considerado mediano, estou falando de um grupo mediano é aquele que fala assim: fizemos uma reunião, ela foi produtiva, os itens de pauta previstos, cumprimos todos os pontos, atingimos os resultados desejados. Também nós já participamos de reuniões como essa. O que é uma reunião de alto desempenho? De uma equipe de alto desempenho? É uma reunião em que a equipe, as pessoas falam assim: nossa, essa reunião foi demais. Quando que nós vamos poder fazer uma outra como essa? Eu aprendi tanto nessa atividade. E todos nós também temos experiência, pelo menos de alguma que participamos, que teve essa característica na vida. O problema é que a tendência maior é da gente participar de reuniões com mais debilidade e temos mais dificuldade com reuniões. O Marcial Losada, caracterizado o grupo, ele tenta identificar quais são as variáveis fundamentais para que a equipe seja de alto desempenho. E a descoberta dele é a seguinte: o elemento central para uma equipe de alto desempenho é a capacidade das pessoas escutarem uns aos outros e de poderem alterar seu ponto de vista em função da sua escuta. Bem, todo mundo está cansado de entrar em reunião que é tudo carta marcada, né? A gente já sabe o que vai acontecer, já sabe como é que vai ser deliberado, quais são as tendências, quais são os votos. Toda vez que nós estamos numa atividade como essa, ela é de baixo para médio desempenho. O elemento central na investigação do Marcial, ele vai identificar 8 variáveis iniciais, depois ele percebe que são 3 sobre as quais a gente tem que atuar para mudar a qualidade de trabalho das nossas equipes. E eu só vou falar sobre uma.
que é o escutar. Ele fala assim: a que antecede todas as outras, a que é base para todas as outras, é se nós temos capacidade de escuta. Nós conseguimos escutar o outro naquilo que ele está apresentando? Como escutar nos é dado, todos nós achamos que nós escutamos. Eu vou apresentar para vocês 8 distinções sobre o escutar. Na medida que eu tenho um pouco mais de tempo, Sandro, eu vou avançar um pouquinho mais do que a gente avançou no nosso grupo, né? E vou fazer com vocês um exercício muito simples. Primeiro deles, eu vou ler para vocês 2 parágrafos de um conto. Eu vou precisar que vocês prestem bem atenção e, ao final, eu preciso que 5 de vocês, pelo menos, me digam o que escutaram, né? Para eu poder ir trabalhando com vocês as distinções. Eu vou ler o texto e depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês a íntegra do material que eu vou ler nesse momento. Os 2 primeiros parágrafos. Escutem. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Todos reunidos alegremente no restaurante. Pai, mãe, filhos. Um falatório alegre. Na cabeceira, a avó com sua cabeça branca, silenciosa, como se não existisse. Não é por não ter o que dizer que não falava. Não falava por não ter quem quisesse ouvir. O silêncio dos velhos. No tempo de Freud, as pessoas procuravam os terapeutas para se curarem da dor das repressões sexuais. Aprendi que hoje as pessoas procuram os terapeutas por causa da dor de não haver quem as escute. Não pedem para ser curadas de alguma doença. Pedem para ser escutadas. Querem curar a dor da solidão. Brevemente, sem análise, o que vocês escutaram? É só clicar em reações e levantar assim, colocar a mãozinha e eu vou chamando cada um. Aqui não tem certo e errado, gente. É começar e ir falando. Diga, Diális. Diális e depois alguém que está escrito PC aqui na... Tá certo. E, pessoal, para levantar a mão, alguns não vão... Mudou, tem que clicar em reação, procura lá embaixo, clica em reação. Dentro de reação tem levantar a mão, tá? Ok. Bem rápido, então, sem rodeios. Para quem não conseguir, levanta a mão assim, que eu estou olhando pelo menos para 25 de vocês. Ah, sim. Está garantido. Diális e depois você, querido. O que você escutou? Eu escutei que geralmente a gente escuta quem fala bonito. Para mim, acho que mais marcou. E geralmente quem fala bonito, a gente ainda dá mais valor se é dirigente ou não. Essa é a minha contribuição. Beleza, obrigado. Você, querida, que está escrito PC aqui na minha frente, pode falar. Não sei se sou eu que estou escrita PC, mas eu sou Lúcia, Maria Lúcia.
Diga, Maria Lúcia. Primeiro um prazer estar revendo você, Luiz Sérgio. Não sei se você lembra lá do tempo de Cajamar. Opa! Pois é, eu trabalhava na Secretaria de Programas, você era... Verdade! Pois é. Nossa, querida. Muito bom te encontrar. Mas a questão da fala bonita, né? Isso a gente acaba se envolvendo, né, quando a pessoa tem uma fala bonita. Mas o que eu escutei também é o que tu falaste no final, é essa questão da solidão que hoje envolve as pessoas. Embora a gente tenha, ao mesmo tempo que a gente tem uma rede de relacionamento muito grande, mas ao mesmo tempo a gente está muito só e falta quem nos escute. Então, ok. Obrigado, querida. Prazer em te ver. Cigar Saido. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Que escutaste? Boa noite. Então, essa questão, ela é ampla, né? Mas quando nós falamos em escutar, a gente se reporta, inclusive, no processo de cura, né? O processo de cura, ele para muitos, o processo de cura passa por ser ouvido, né? Toda pessoa que precisa depurar-se ou se curar, ela precisa transferir os seus problemas para outro, para um médico, para um psicólogo, para entrar no processo de cura. Então, o escutar é a arte de promover empatia, então que os médicos e os psicólogos conseguem muito bem. E nós muitas vezes não damos o devido valor a esse processo, né? Por acharmos que a fala é mais importante do que ouvir. Então é isso que eu consegui entender nesse ênfase que foi dada ao escutar. Ok. Obrigado, Sérgio. Vanessa. Opa, liguei. Boa noite. Então, assim, no meu ponto de vista, nós não estamos mais acostumados a ouvir as angústias do dia a dia. Nossos dirigentes não, talvez pela correria, não nos ouvem. Nós também não aprendemos mais a ouvir os atropelos do dia a dia. A gente acaba esquecendo dessa peça fundamental de ouvir. A gente fala, corre atrás da roda e ouvir mesmo, parar para ouvir. E, na minha visão, a gente deixou de praticar esse exercício. Ok. Obrigado, querida. Sirene. Eu estou com a imagem da minha mãe sentada na mesa, né, que é quieta, dizendo tanta coisa e dizendo nada, e as pessoas falando ao redor dela. Nossa, é tão impactante isso, sabe? Para mim fica essa imagem e o silêncio gritante. Ok, obrigado, Sirene. Mais uma pessoa? Lamartine. Teu som está desligado, Lamartine. Essa é a frase que a gente mais ouve nessas reuniões. Isso a gente ouve. Seu microfone está desligado. Boa noite a todos, companheiros, companheiras, militantes, agentes sociais, professores. Com muita alegria que eu entro nessa conversa sobre Paulo Freire, principalmente a disponibilidade em ouvir. De todas as crises que nós estamos experimentando, que o corpo humano está experimentando nesse momento, a mais delicada é a do ouvido. Nós estamos complexados com a palavra. Nós temos medo da palavra. Parece que ela nos assusta. Nós não queremos mais ouvir, sentir o cheiro, o aroma, o prazer da palavra.
Tanto é que nós não lemos mais. Hoje nós voltamos 5.000 anos na história, nós nos comunicamos por hieroglifos. Nós temos medo da palavra, nós nos assustamos, nós nos incomodamos. Será que eu vou conseguir ser bem aceito com a minha limitação verbal? Será que eu vou ser compreendido? Será que eu vou contribuir com alguma coisa? Será que eu não vou incomodar? Será que eu não vou ficar incomodado? Então, são perguntas que surgem para a gente nesse momento. E são as perguntas essenciais de Paulo Freire. Não se sinta incomodado, construa. Isso na literatura do Paulo Freire, é algo muito persistente, e eu acho isso admirável. Não termos medo, construamos. Não tenhamos medo do coletivo, da diferença, da dúvida, não tenhamos medo da incerteza. Muito mais que isso, tenhamos medo das certezas, das garantias que estão instaladas culturalmente em nós como soluções programáticas que nos permite vivermos um mundo aquém da realidade. Disso nós temos que ter medo, dessa incerteza, da certeza que não existe. É um pouco o meu pensamento nesse sentido, professor. Ok. Obrigado, Lamartine. Valéria, e com a Valéria a gente encerra essa primeira rodada. Ô, Luiz, a Rosélia colocou aqui no bate-papo, antes da Valéria, se permite, as pessoas têm necessidade, que ela está sem som, as pessoas têm necessidade de ser ouvida, porém quase ninguém quer escutar, mas sim falar. Então a importância, a necessidade e a urgência é saber escutar. É a contribuição dela. Ok, obrigado. Valéria? Boa noite. Eu vou na fala, né, a questão do escutar, na fala, né, da pessoa que falou sobre a questão que a gente precisa escutar as pessoas, tanto pela questão da saúde, ou quanto a gente não escuta mais as pessoas, nós como dirigentes. E uma outra, né, situação que eu sempre percebo, né, nesses anos de militância, é de que quando a gente tem que estar bem, porque senão a gente não é escutado, ou a gente tem que fingir que não está bem. A gente só tem o direito à fala nos locais quando tu está bem para falar, porque se tu não está bem para falar e não fala bem, é como se você não soubesse ou não estivesse com condições de participar. Então, nessa, né, plano todo do Paulo Freire que nós estudamos esse ano, ficou para mim bastante essa situação de que a gente tem que ouvir as pessoas nas condições que as pessoas têm, dentro dos limites das pessoas, elas precisam ser ouvidas e acolhidas, porque todo mundo tem o seu limite e a sua capacidade dentro, né, que pode ser igual ou diferente, né? E quando a Sirene colocou ali que ela lembra da mãe dela, eu não lembro da minha mãe é bem faladeira, mas eu me lembro de outras pessoas, às vezes, que a gente vê nos movimentos, e que a pessoa, ela se sente tão menor, porque tem, né, as pessoas que falam tão bem, né, conseguem desenrolar um texto tão bem, e as pessoas, elas ficam ali, e elas não abrem a boca, tenho medo de levantar a mão, porque eu vou falar alguma coisa, e posso falar uma besteira. Então, dar a oportunidade das pessoas falarem, né? E mesmo que nós tenhamos o dom ou não tenhamos o dom da fala, mas como dirigentes a gente tem que acolher a forma como as pessoas elas passam, né? A sua forma de fazer as coisas. E é isso. Eu vou apagar porque eu não estou muito bem e eu estou aqui, para não ficar aparecendo a minha cara de fantasma aqui hoje, tá? Obrigada. Deixa eu brincar um pouco com vocês, né? Veja o seguinte. Por que eu li um texto com 2 parágrafos e nós escutamos coisas tão diversas a respeito dos 2 parágrafos que eu li? Os pontos em comum são a escuta, né, a abertura, a presença do outro.
Mas me diga, por que saiu coisa diferente? Não tinha que todo mundo falar a mesma coisa? Você ri, Renato? Imagina se é uma reunião. Hein? Vamos lá. Não tem certo e errado. Por que a gente escuta diferente? Como o senhor mesmo falou, foram dois parágrafos, mas com um conteúdo assim muito grande. Cada um deu atenção a uma frase, um substantivo, um adjetivo que estava contido nesses dois textos. Perfeito. Eu já falaria diferente do que todo mundo falou aí. Imagina. Sim. Vamos lá. Sandra, depois Amanda. E depois Maria Lúcia. Bom, eu entendo porque somos pessoas diferentes, temos histórias diferentes, experiências diferentes, e isso nos dá base para também ter interpretações diferentes. Acho que é essa que é a riqueza de todo esse processo, nessa troca. Ok. Grato, Sandra. Amanda, depois Maria Lúcia. Olha, fez uma brincadeira aqui que não ia falar igual, eu vou falar igual a Sandra. É isso, né? A beleza da singularidade, da peculiaridade de cada um, da riqueza, né? Do tempo. E voltando um pouco para a escuta e o acolhimento, a empatia, eu acho que ela é desenvolvida, sabe? Por exemplo, já que eu tenho um lugar de fala, a igreja, ela nos treina para isso, porque a igreja, a porta está aberta e a gente recebe pessoas né, todas as pessoas. Tem que ser assim, a porta da igreja tem que estar aberta a todos e tem que amar a todos. E eu tenho uma vivência dentro da igreja desde adolescente, então a gente canta, a gente ora, a gente fala, as pessoas chamam a gente pelo nome. Então é um treino de você ouvir a todos, entender as pessoas como elas são e amar. Então acho que isso também é um exercício que a gente faz e facilita os relacionamentos interpessoais, vamos dizer assim. Ok. É uma experiência. Obrigado, Amanda. Maria Lúcia. Seu som está desligado. Não é muito diferente do que as colegas ali, as companheiras falaram anteriormente. Assim como a gente fala do lugar da mesa que a gente está, ou do lugar que a gente está, a gente escuta também do lugar que a gente está, da nossa realidade, né? Uhum. Essa coisa da fala e da escuta, do entendimento, na escola, enquanto professora, principalmente no ensino médio, e vendo o entendimento dos alunos, eu aprendi muito isso, tá? Que as realidades de vida faz a escuta e a fala diferente. Ok. Bem, Luciano, e daí eu faço uma primeira síntese. Então, né, boa noite, companheiros e companheiras e companheiros. Eu sou Luciano, aqui de Balneário Camboriú, sou artista, sou psicólogo, e primeiro quero agradecer ao Luiz por nos dar de presente um pequeno texto de um poema do Rubem Alves. E é engraçado, e aí você fez essa pergunta, e aí, quando você leu a primeira frase, eu já me remeti à poesia, né, porque eu adoro poesia e adoro Rubem Alves, e então a minha escuta veio já lá da poesia e lá do escritor que escreveu esse lindo poema, O Amor que Acende a Lua, e aí a minha escuta foi a partir das minhas lembranças do Rubem Alves, né? Então, eu penso que cada um escuta de uma maneira porque somos
seres humanos singulares, né, simbólicos, criativos, e a gente escuta a partir da experiência que se tem. E penso que esse foi a grande contribuição, uma das maiores contribuições do Paulo Freire, né, no seu processo pedagógico da educação para a autonomia, porque ele valorizava a aprendizagem de cada um, a experiência de cada um, né? E aí essa experiência de cada um, escutando a experiência dos outros, né, ampliavam o seu conhecimento, né? E aí poderiam escutar e falar muito mais e melhor. Então, gratidão por essa oportunidade. Obrigado, Luciano. Acho que temos elementos iniciais, né, para dar o primeiro pontapé, né? Acho que vocês mesmos já fizeram um pouco essa síntese. Cada um de nós escuta diferente pela particularidade de ser que é cada um. Que fatores interferem? Idade interfere, sexo interfere, aprendizagem cultural, né, de que grupo social eu pertenço interfere. Os lugares onde eu nasci, né, nós falamos, nós somos todos brasileiros. Bom, mas é muito diferente escutar um gaúcho e escutar um paraense. Ah, mas eles falaram o mesmo texto. Sim, e o colorido era distinto. E a particularidade era distinta. E é fácil, então, vocês reconhecerem a importância da singularidade, né, na questão do escutar. Mas daí eu vou colocar uma contradição para a gente aumentar o nosso probleminha, né? Mas então por quê? Quando eu estou numa reunião de governo, eu que sou da Secretaria de Educação, na reunião, acho que a minha ideia é a ideia. E a do secretário da Fazenda, efetivamente, entendeu? Esse cara é um alienado em relação ao problema da educação. Mas se eu mudo de lugar, esse entro no lugar da Fazenda, a Fazenda pensa a mesma coisa em relação à educação. Por que quando vocês estão numa reunião partidária, aquela reunião que a gente chama de carta marcada, todo mundo acha que já tem que levantar carteirinha para isso e para aquilo. Se você não pode mudar de opinião, para que está na reunião? Nós temos que ter essa capacidade de escutar e falar, pô, essa ideia é mais potente do que aquela que eu estou apresentando. Quando eu faço isso, eu estou aprendendo. Quando nós estamos em reuniões que a gente chama de cartas marcadas, nós estamos fechados à aprendizagem. Não estamos abertos a escutar o outro. E isso, né, a gente vivencia. Vivencia, mas pode mudar, podemos dar uma qualidade distinta, né? Quando a gente está trabalhando a perspectiva freiriana, a abertura, a questão do diálogo, por que todas as pessoas ficam mais abertas a escutar o outro? É porque você cria um clima propício a esse tipo de aprendizagem. Então, as possibilidades estão dadas para os mesmos sujeitos. Eu já fiz esse tipo de atividade muitas vezes dentro do PT em vários lugares do Brasil. E as pessoas falam, pô, mas o nosso grupo aqui é especial. Não, o nosso grupo não é especial. O nosso grupo é igual a qualquer outro. Só que você cria condições especiais, as coisas acontecem. Se você não cria as condições, se você está fechado ao diálogo, né, ele não acontece. Então, essa primeira amarração e só uma provocação inicial para verificar que, embora a gente tenha uma perspectiva tão libertadora, às vezes a gente é muito amarrado, né, numa visão conceitual conservadora. E a perspectiva que Paulo Freire, né, nos coloca, né, quando ele vai levantar a questão de esperançar, ele traz junto consigo uma leitura ontológica, uma perspectiva centrada no ser humano, e centrada no seguinte: todos nós somos seres precários, somos seres vulneráveis.
sentimos medo nas atividades, sentimos receios, não conseguimos entender o alcance de uma determinada proposta, me irrito quando uma pessoa fala desse ou daquele jeito. Não é, né? Não é particularidade de ninguém, estou falando de todos nós que estamos aqui, certo? Quando a gente compreende isso e a gente consegue trazer a questão do respeito para o centro do processo, o diálogo ocorre. E não é porque você pode falar, não, mas você é professor ou porque você é psicólogo. Não, não é professor, não é psicólogo, podia ser pastor, amigo. O que é amigo, né? Amigo não é ter aquela ideia, eu particularmente acho a ideia muito linda sobre amigo. Né? Amigo é aquela pessoa que a gente encontra, a gente é capaz de falar mal a bobagem e ele se diverte junto com a gente. Por quê? Porque a censura não está colocada, os preconceitos, né, as coisas não estão fechadas. E pode, inclusive, fazer observações e visões críticas. Mas existe um espaço, uma abertura para aprender isso que a gente chama o espaço da amizade, esse espaço amoroso. Até aí tudo bem? Posso aumentar a complexidade? Eu preciso só que vocês liberem para eu colocar um filme aqui. Você já está de co-anfitrião, Luiz Sérgio, pode ir. Já estou de co-anfitrião? Então, Esteja à vontade, professor. Ô, Luiz Sérgio, só agradecer também a presença do Vitor, que está na sala aí, o secretário de organização do PT estadual. No final a gente vai dar para ele encerrar, mas essa atividade é uma atividade conjunta aí com a SORG tem sido bem importante aí em todo esse processo aí da formação que a gente está vivendo. Desculpe te atrapalhar. Não. Enquanto você sabe que eu demoro uns 10 anos. Para falar de escutar, eu vou te falar para vocês assim, a minha debilidade de escutar. Eu, com esse instrumento aqui chamado Zoom, né, o Luciano fala assim, ó, uma pessoa escreveu, não sei, alguma coisa no bate-papo. Puta, eu não sou desse espaço, entendeu? Meu espaço é olho no olho. Então, quando tem assim, fala assim, pô, mas você não viu? E você não viu uma mensagem que eu te enviei? Olha, só olho para vocês, não tem WhatsApp, não tem bate-papo, entendeu? Faz parte da minha debilidade para escutar em tempos modernos, aqui, em tempos de Zoom. Mas vamos lá. Pedir que vocês vejam esse vídeo, e aí, às vezes, surge um probleminha tecnológico. Perguntas. Novamente, só ir levantando a mãozinha aqui. O que chamou a atenção de vocês nessas duas cenas desse filme, A Era do Gelo 2, para crianças e adultos? Vamos lá, de Alisson. Está achando que você é um gambá ou um mamute? Vamos começar a definir logo. A Valéria está escrita primeiro. Valéria. Ainda bem que a Valéria está fora do pique, hein? Diga, querido. Ligar o microfone. Isso. A primeira coisa é o se sentir igual no meio de diferentes, né? Que a Ellen se sentia igual no meio de diferentes, ela era acolhida no meio dos diferentes, né? E depois a percepção dela, a mudança na percepção dela de que ela não era igual, mas que ela tinha outros iguais. Mas esse filme eu já assisti muitas vezes, tenho 2 filhos, já assisti muitas vezes, que aí ela vai, por mais que ela se sinta diferente, né, ela vai ver que ela é diferente, mas ela não vai se dissociar do grupo, que ela sempre se sentiu agregada, mesmo sendo diferente.
Então, isso a gente pode levar para a nossa vida também, né? Eu também sou professora e eu trabalho com muitos alunos que são alunos PCDs e a gente vê essa situação, né? Agora, principalmente, agora que está querendo se tirar os PCDs da sala de aula, e a gente acha uma aberração isso, porque eles são diferentes, e daí a gente vai ter as várias interpretações, mas eles se sentem iguais aos outros, quem trabalha com eles dentro da sala de aula, e se tu perguntar para eles se eles se sentem iguais aos outros, e os outros pode ter de início um trabalho para aceitar, mas depois eles aceitam e eles se convivem. Por mais que depois eles tenham eles conseguem ver que eles são diferentes porque eles têm necessidades diferentes, mas eles continuam se achando pertencentes àquele grupo. E isso a gente tem que levar para todos os espaços que a gente convive. Isso que eu sempre vejo nesse filme, quando eu assisto. Obrigado, Valéria. Saider. Bem, a gente percebe a importância, né, do reconhecimento que nós temos na busca de criar uma identidade junto a um grupo, né, ao pertencimento, a um sentimento de pertencimento a um grupo. E muitas vezes esse elemento é importante na socialização, né? Na sociabilidade, e eu vejo, fazendo aqui uma pequena inferência, até uma brincadeirinha, não me leve a mal, mas me parece que o gado já está quase que se sentindo bem quando intitulado desta forma, né? Então, pelo fato de que tomam conhecimento de pertencimento a um grupo, né? E no começo reagem e depois passam a aceitar as críticas da forma como a gente também faz. Ok. Quem mais? Eu estou sem a minha mãozinha, que estou levantando a mãozona. Ok, então vai lá, Lamartine. Então tá. Esse filme chama a atenção para nós observarmos uma coisa real, uma coisa muito presente que nós temos, com certeza está tocando o mundo. O presidente da Fundação Palmares não consegue se reconhecer como tal. Ele é aquele cara que dorme com aquela menina que dorme com uma camundonga e acorda uma mamute e se assusta. Ele não se aceita na sua realidade. Isso é algo que consterna a gente, que entristece a gente. Porque a coisa mais difícil para o ser humano é ele não se sentir no seu lugar real, onde a sua vida de fato acontece, com as suas experiências cotidianas, com as suas memórias, com o seu passado, com o seu antepassado, e que tipo de futuro vai estar se projetando. Então, esse filme me chamou a atenção num momento fantástico. Nós temos uma porção de presidente da Fundação Palmares por esse Brasil afora, gente, que não se reconhece como tal. A eleição do Bolsonaro foi um fato dessa forma. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro fora da sua realidade, desconhecendo o seu ser social real. Esqueceu da sua identidade, do seu gênero, da sua forma de sentir a vida. E gradativamente agora, como o companheiro disse, parece que as coisas estão gradativamente, muito lentamente ainda, mostrando algumas realidades para esses seres que momentaneamente se desidentificaram do seu espaço social. É isso, professor. Okay, obrigado, Lamartine. Quem mais? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Então, esse filme eu também já assisti muitas vezes, né? Principalmente em sala de aula, para discutir essa questão de identidade,
de reconhecimento, né? Essa negação que muitas vezes as pessoas são levadas a não querer assumir a sua identidade, para talvez conseguir, de alguma forma, uma projeção. Esse caso aí do presidente da Fundação Palmares é uma coisa muito evidente, que o cara ele tem toda uma negação da sua própria história, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente pode ver isso também nesse filme, também a questão da diversidade, do pertencimento a um determinado grupo, né? E ali, como a Mamute, no momento que ela se sentiu sozinha, ela passou a assumir um grupo que não era o dela, né? Assumiu uma outra identidade, né? Então, a questão da diversidade existente no meio que a gente vive, esse filme também leva a gente estar discutindo isso, por que existem as diferenças e quanto essas diferenças são importantes, né? Na construção de uma sociedade. Então, é muito rico esse filme, que a princípio parece ser para criança, mas também é para adulto, né? É isso. Completando. Obrigado, Maria Lúcia. Luciano. Bem rápido, só como o meio tem condições de mudar, né? Mudar a pessoa ali, a Mamute foi bem recebida, teve o seu espaço construído lá entre os gambás e ela tinha certeza que era um gambá. Se o Mamute saísse gritando com ela que ela não era um gambá, era um mamute, talvez ela tivesse negado isso, né? Então, às vezes, no trabalho de base, mesmo nesse momento, né? Quanta gente que já foi petista, que já foi de esquerda e que está lá com os bolsonaristas hoje porque se achou quanto local de fala ou de alguma forma foi recebido, né? E que não é gritando com eles que a gente vai trazer eles de volta para a razão, né? Tem que ser vai mostrar a sombra, mostrar o passo, mostrar que é um trabalhador, mostrar que sofre do mesmo. Então não consigo ver o filme sem pensar nessa relação, assim, sabe, do trabalho diário nosso com essa relação que a gente está vivendo nesse momento. Ok, obrigado, Luciano. Amanda? Quero pegar o gancho do Luciano, trabalho de base, o acolhimento que a gente está fazendo no núcleo de evangélicos, e às vezes a gente vai encontrar um mamute, que é um evangélico de esquerda, e querer, às vezes, dizer para ele dentro da esquerda que o lugar dele não é ali, porque ele é evangélico, e todo evangélico é bolsonarista. E tem alguns mamutes, eu até me considero, que eu chego perto do povo da esquerda e falo assim, eu sou gambá, entendeu? Então, acho que para essa generalização, nessa disputa que a gente está fazendo de narrativa, a gente vai trazer os evangélicos progressistas, né, que, na verdade, por coerência de fundamentação de valores, emancipação humana, tem tudo a ver com a esquerda. Mas a esquerda precisa estar preparada para ouvir, acolher, amar esse povo que a gente vai trazer e que estamos trazendo. Ok. Falta só uma coisinha assim para escutar de vocês, né? Já falaram de identidade, de acolher, da diferença, do espaço intercultural, mas o que provoca o Estado? Essa questão é importante, né? O que provoca o estalo da mamute fêmea? Falta de consciência? Sim, mas quando ela se percebe, porque veja o seguinte, os discursos racionais já tinham sido, né? Mostrou a sombra, mostrou a pata, mostrou o tamanho, nada disso estava funcionando. E, de repente, ela, pum, né? Ela cai na real. O que fez ela cair na real? História. A recuperação, né? Ok, a recuperação da história.
reconstrução da história dela, né? Isso. Ela se sentir, ela fazer a revisão de onde ela veio. Isso. E o que foi fundamental nessa recuperação da história? A empatia. Não foi uma coisa forçada, foi uma coisa amorosa, né? Certo, acolhimento. Né? Foi um acolhimento, o afeto. Isso fez com que ela recuperasse a história e ela conseguisse se identificar como Mamute. E mesmo assim ali mostra, né, como ela foi acolhida pelos gambás, mas o porquê que ela foi acolhida, né, em que situação, e aí ela se reconhece como Mamute novamente. E isso é uma coisa que o Boico ali colocou, e é uma coisa que para nós é muito difícil, porque a gente pegou meio que um ranço do pessoal, né, dos bolsonaristas, mas a gente vai ter que ter muito desse afeto para recuperar a história de muita gente que era, né, eu não digo nem petista, mas que eram pessoas progressistas, ou que pessoas que pensavam de forma diferente, mas que passaram para o outro lado, mas a gente ele vai ter que recuperar a história dele, recuperar o que ele pensa, como que era o Brasil do passado, o que se tinha no Brasil, mas não vai ser no grito que nós vamos conseguir isso. Eu sempre digo isso, não vai ser no grito, não vai ser na disputa de memes na internet, vai ser no afeto e mostrando a história. A história mostra, né, vai mostrar para essas pessoas. Acho que é isso. Obrigado, Valéria. Sirene. Então, eu quero voltar aqui um ponto, porque eu fico um tanto quanto incomodada e eu não sei falar bonito, sabe? Bonito. E aí eu vou ficando um pouco mais aqui quieta. Mas, enfim, eu vou falar do jeito Paulo Freire ser. E eu fico um tanto quanto incomodada quando trazem uma figura negra, né, para o cenário, e a gente não fala do racismo que é estrutural dentro do Brasil. E aí eu não estou aqui dizendo que está certo ou errado, né? Não é disso que eu estou falando, de nos colocarmos nesse lugar. E eu falo também porque sou mulher, eu falo também porque eu sou negra, e também porque isso me incomoda muito, essas falas, porque a gente sabe, e enquanto mulher negra, do quanto que a gente é silenciada nas diversas reuniões, nos diversos espaços da sociedade, e que muitas vezes a gente tem que se manter quieta, calada, silenciada, para se manter naquele espaço, para conseguir qualquer coisa, sabe? Me incomoda muito essas falas, tem que fazer essas reflexões e de principalmente se olhar, né? E fazer a pergunta assim: o que eu estou fazendo de atitude antirracista? Eu estou ouvindo, eu estou acolhendo essas manifestações abestadas que esse sujeito está tendo? Qual que é a fundamentação disso? É só a questão de dizer que ele é um apoiador do mito, né? E essas coisas me incomodam muito, muito mesmo. E eu sinto falta, inclusive, dessa fala, desses questionamentos trazidos, que não foram trazidos no Nova Primavera. Então, nos nossos grupos de reflexões, eu trouxe sempre isso à tona, assim, a ausência de novo, de falar da negritude, de falar da questão racial. Parece que de novo, outra vez,
o PT não quer falar sobre isso. Então, assim, quando é que vamos falar sobre isso? Quando é que vamos nos olhar com atitude antirracista, de ouvir... eu fico indignada. Enfim, era isso que eu queria dizer, tá? Estou igual você, Valéria, não estou bem, vou ficar na minha. Ô, Sandra Nishimura, é você que está aí, mulher. Linda, maravilhosa. Veja, quando eu trabalho um desenho como esse, exatamente é para a gente fugir, a gente constrói ilações e analogias. Mas só tem mudança real se a gente entende de que fenômeno nós estamos falando. Meu objetivo com vocês é trazer o fenômeno. E eu entendo as reações, eu entendo a indignação da Sirene, mas como tem a da Sirene, é uma parcela que ainda tem voz. Eu trabalhei em um hospital psiquiátrico, com loucos abandonados pela família que nunca tiveram voz. Nós temos muita situação social difícil. Já viram a voz das pessoas com deficiência? Parcela significativa da nossa população. Então, para resgatar a voz, a gente precisa entender bem o fenômeno e saber como é que a gente se apropria disso. Então, eu vou recuperar os elementos que vocês trouxeram. A nossa identidade é construída na relação com o outro ser humano, o outro ser social. Por que eu estou falando o outro ser social? Tem horas que a gente cai na real e você está tendo relação facial com um cachorro, com um gato. Nem sempre é o ser humano. Mas o outro dá uma... Eu sou distinto, eu consigo me perceber na minha particularidade de ser. Ponto fundamental que vocês destacaram, o afeto e o acolhimento. Nós temos que estar abertos a acolher o outro. Essa questão, ela desde o início tem sido trabalhada por uma pessoa que no início, na minha opinião, foi até ridicularizado. Quando ele falou, nós temos que responder a esses, ainda não tinham eleito o Bolsonaro, hein? Estou falando antes disso. Ele falou assim, nós temos que responder ao ódio com amor. Chama-se Leonardo Boff. Interessante. Você pegar a história, já troquei essa figurinha com a Amanda, não só sobre os evangélicos, mas o conjunto das religiões, ela tem como elemento central uma proposta amorosa, distinta em cada religiosidade. Aí é uma outra questão. Agora, o problema é que não é a racionalidade que faz a pessoa dar o clique. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, as pessoas falam assim, mas o que eu tenho que falar para ele mudar? Eu falo assim, tem muita dúvida que você vai falar alguma coisa, vai mudar o comportamento do outro. É claro que a gente mostrar, assim, quando é coisa assim, muito precisa, os fatos, olha a sua pata, olha a sua sombra, olha... A possibilidade do insight, ela surge, de a gente ter aquele estalo de autopercepção. Mas não são esses os fatos. Por isso, na questão do conjunto do nosso trabalho, de formação de núcleo, de trabalho de base, de relação com o diferente, o elemento do respeito e do acolhimento ao outro é o elemento central, porque a gente não sabe o dia que vai dar o clique. Mas se a gente sabe que o mamute não é gambá,
em algum momento esse clique pode acontecer. Pode ser também que não aconteça, né? Mas a gente tem que criar o espaço, né? O espaço de aprendizagem para que aumente a oportunidade de que aconteça. Essa questão é fundamental. A pandemia acabou valorizando muito o trabalho dos assistentes sociais e dos psicólogos, porque o elemento de acolher, de construir o vínculo e de capacidade de escutar o outro é alguma coisa que, pelo menos, né, a gente tenta aprender nas distintas situações nessas profissões. Outras também, mas em menor escala. Nessas fica, né, essa questão fica. E segundo, boa parte do trabalho que tem sido feito, eu incluiria, inclusive, os trabalhadores de saúde, os enfermeiros. Eu já fiquei 4 dias numa UTI. Fiquei impressionado. Eu falei assim, nossa, quem é fundamental aqui são os enfermeiros. Eu tinha certeza que era o cardiologista, certo? E descobri que tinha cardiologistas que eram fundamentais, mas tinha cardiologista também que sentava na máquina, olhava e despachava, e dava ordem para os enfermeiros. Não troquei uma palavra com esses cardiologistas. Mas os enfermeiros chegavam para a gente, conversavam, como é que está, qual é a situação, como é que você está, qual é a tua possibilidade de melhora, ver se você quer entrar em contato com a tua família. Né? Todas as questões que você vai falar assim, não, mas isso é trivial. Sim, mas veja o cara fazendo isso, né? Você tem 12 leitos e o pessoal corre os 12 leitos e atende todo mundo. Então, esse elemento do acolhimento é um elemento central. Agora, para criar o espaço para a relação, são fundamentais 2 coisas. O respeito ao outro na diferença daquilo que ele é, e por isso eu acho que a esquerda hoje, a esquerda atual, ela é muito incompetente para dar conta da diferença. A esquerda do passado tinha uma relação diferenciada, quer por sua formação mais relacionada com a igreja, quer pelas relações de vizinhança que a gente tinha, né? Porque o vizinho era fundamental. Ô, vizinho, arranja uma xícara de açúcar. Hoje em dia, eu moro num prédio, eu não conheço o cara que mora do lado, né? As relações de vizinhança mudaram nesse período, nesses 40, 50 anos. Bastante. Né? Professor e padre, tudo que a gente queria, né? Com quem que você conversava? Com o psicólogo? Não, com o pastor. Né? Com o padre, às vezes até com o seminarista, né? Até o intermediário você já... Né? Preciso de um espaço. Então, com essas pessoas, como é que constrói o vínculo? Porque o vínculo é quando o outro não concorda contigo, mas te escuta. Opa, criou a condição básica para começar a possibilidade de mudança. Vai ocorrer ou não vai ocorrer? Nós não vamos discutir aqui futurologia, certo? Mas esse é o espaço necessário de construção. Diálogo existe. O que é diálogo? Por definição. Diálogo, por definição, é relação entre diferentes. O que acontece com as bolhas aqui, de WhatsApp, etc.? Todo mundo quer conversar a mesma coisa e quer mudar o outro, com o qual não tem contato. Não vai acontecer nada. Me desculpe, só desabafo, catarse. E quando encontra o outro, não permite construir o vínculo. Por quê? Porque a primeira coisa é deslegitimar o outro. Como é que vocês votaram nesse cara? O cara é um imbecil. Diálogo que começa assim não tem o segundo momento. Então, esse espaço é um espaço de autocapacitação nossa, de abertura para aprender
E não precisa ser feito lá fora, pode ser feito dentro do partido. Porque a gente não se escuta entre os diferentes dentro do partido. O partido reproduz o que a sociedade faz. O PT surgiu garantindo o espaço da diferença. Mas hoje é o seguinte, se você não tiver figurinha carimbada, você está fora. Então, tem um processo de autoconstrução social que nós temos que aprender a nos escutar. E aí, tudo bem? Então, escuta esse elemento básico. Na escuta, você constrói o vínculo e constrói a relação de respeito. E se você conseguiu, né, criar as condições para mostrar a pata, a sombra, né, e para os dados de realidade, atualmente, nessa última semana, né, nos WhatsApp, começaram a sair as primeiras coisas que eu falei, agora começou a ficar completo de novo. O que mostra os WhatsApps desse último período? Feijão, como é que era? Feijão, como é que está o preço? Arroz, como é que era? Arroz, como é que está o preço? Botijão de gás, quanto que custava? Quanto que custa agora? Isso é mostrar a pata, a sombra. Né? Mas a pessoa tem que recuperar aquele momento da vida dela, porque às vezes ela fala assim, ela não admite que essas coisas aconteçam. Vou dar um exemplo vivido com o meu irmão. Meu irmão se transformou num bolsonarista ferrenho. Eu fui visitar minha mãe há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, antes dela morrer, morreu ano passado, e aí tivemos uma briga grande, e ele falou assim, seguinte, você, esse seu amigo aí, o Genuíno e tal, porque eu fiz uma brincadeira com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, já pode votar no Genuíno de novo, porque ela sempre votou, ela adorava o Genuíno. Aí ele falou assim, vocês ficam com esse discurso, ditadura nunca existiu, nunca existiu esse lance de tortura, vocês ficaram inventando isso. Eu falei, Fernando, o dia que você foi preso no meu lugar e foi para o DOPS, as porradas que você tomou, como é que foi? Triste vida, entendeu? Eu falei assim, aconteceu ou não aconteceu? Te arrebentaram todos os dentes da boca, isso aí não aconteceu contigo? Eu que era o procurado. Você também usava a barba. E aí? Não, isso você tem razão. Entendeu? Ponto. Não falou mais. Está claro essas questões? Então, como é que você vai saber que aquilo vai ser uma oportunidade? Quantos discursos eu fiz para ele? Fernando, você está equivocado. Não sei. Não é discurseira que ganha. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. É a capacidade de vocês escutarem as pessoas e construir uma relação com elas. Se nós não conseguimos entender isso, vocês não sabem por que eu estou trabalhando com vocês de escutar e por que esse fenômeno é considerado o mais importante hoje em qualquer organização social. Até aí estamos? Perguntas? Posso fazer um exercício? Professor, só uma conclusão nesse raciocínio interessantíssimo de vossa parte. Eu sou teólogo, sou agostiniano, eu tenho uma certa liberdade para falar de católico e de protestante, porque Agostinho está dentro dos dois universos. Tive 25 de ordem agostiniana, então venho desde 1992 estudando as ondas neopentecostais no Brasil, desde o final do século XIX, até agora ainda tem produções, tem pesquisa, tem material, e eu tenho conversado com alguns companheiros do PT, e existe uma revelia muito grande em discutir esse tema, o tema da religião. E quando eu falo da questão pentecostal, eu não falo específico de um grupo social, porque o movimento evangélico ele é uma gama imensa, é um tecido de muitas cores, de várias tradições, de várias culturas, de várias narrativas. E nós militantes do PT, o militante do PT não tem a obrigação de conhecer
sociologicamente ou antropologicamente esse movimento. Agora, nós que trabalhamos com o tema e o partido que necessita de essa dialogação não pode deixar de lado alguém que se dispõe livre e espontaneamente a contribuir com esse debate. Compreende? Porque o problema é o seguinte, o fulano é fundamentalista, ele é o pentecostal. Não é. O fulano foi convidado de uma maneira muito interessante a aderir a um movimento. Né? A aderir a um movimento. Ele foi convidado porque nós, durante 13 anos no poder, nós enxergamos muitas coisas, mas algumas coisas essenciais nós não enxergamos. O que era? Era o movimento neopentecostal que crescia na nossa rebarba, como diz o mineiro, vinha comendo pela borda do prato, eu sou mineiro, né? Vinha comendo pela borda do prato, e quando chegou um determinado momento, aqueles que vinham pela beirada se tornaram dentro. E nós fomos espremidos, e ao espremir nós viramos um carnegão, nós fomos jogados fora do processo, porque nós não tivemos resposta para eles. Enquanto eles buscaram um bem-estar dentro de um raciocínio que foi oferecido a ele, de uma leitura que foi oferecida a ele, nós fomos negligenciando, porque a nossa cabeça estava em outro universo. Como se eles passassem ao lado, à margem. Não, eles já estavam no centro. E eles foram, de uma maneira extraordinariamente lúdica, seduzida. Foram como que encantados. E nós não soubemos ler isso. Isso eu digo porque hoje nós somos aproximadamente 40 milhões de neopentecostais, aproximadamente 40 milhões de pentecostais, e nós ainda não temos uma resposta objetiva, porque dentro do nosso espaço de relações sociais, políticas, ideológicas, filosóficas, etc., nós não sabemos lidar com a diversidade. Nós vivemos uma crise terrível quando se aproximo da diferente. Quando eu apresento, no encontro do partido, eu pego uma Bíblia e mostro para alguém, nossa, lá vem mais um quadrado aí, alguma coisa nesse sentido aí, como se não acontece. É uma coisa estranha. Então eu quero dizer isso porque nós precisamos, assim como se esforçam, o PT se esforça para criar núcleos, fortalece vários núcleos de várias identidades, tem que ter um núcleo objetivo, não para estudar um determinado segmento neopentecostal, mas estudar a história do movimento neopentecostal no Brasil, pentecostal, neopentecostal, para, a partir disso, construir um espaço em que não seja um juízo pronto que vá para o embate, mas a busca da afetividade e compreender por que determinado segmento foi daquele lado e não veio do nosso lado. Ok. Desculpe a demora. Não, eu só não vou entrar nesse aspecto da discussão, porque eu quero avançar um pouquinho com vocês ainda em relação a escutar. Mas você pode trocar figurinha com a Amanda, que está aqui no meio, aqui, que ela faz parte do núcleo dos evangélicos do PT, entendeu? O problema é que o PT não disputou os evangélicos, não disputou os cristãos, não disputou os espíritas e não disputou uma série de outras coisas, tá certo? E o fato de ser visto assim com a Bíblia, não se preocupe não, porque eu também sou visto da mesma forma com o Manifesto Comunista, então estamos empatados. Ô Sérgio. Só o seguinte. Ô, moça. Tudo bem? Diga, moça. Eu quero só um pitaco aqui, né? Porque tá muito interessante esse debate, né? E aí eu quero dizer que o PT não escuta nem o PT. Então, aquilo que o companheiro lá estava falando agora, isso é a realidade, né? Nós temos vários evangélicos aqui, inclusive o Diário está aqui também, evangélico nosso. Também. De extrema confiança aí e de ideológico sem questionário, né? Sem questionamento. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, a questão do escutar. Nós somos acostumados principalmente os nossos dirigentes, né? Aí lá na frente, né, quando tem um monte de gente, né, 200, 300, 400 pessoas, ou 10 pessoas, ou 5 pessoas, mas é de falar e não escutar ninguém. Né? E aí com essa metodologia adotada aqui, e teu curso aqui está sendo fundamental para isso, parabéns, Luiz Sérgio, por você estar aqui junto conosco, né, e
e está trazendo esse tema que é muito interessante para nós aqui, militantes, principalmente os mais antigos, mas mais fundamental ainda. Queria te parabenizar, porque acho que precisava ter muito mais gente aqui, escutando esse tema que é de fundamental importância. E se a gente quiser chegar lá, nós temos que acolher também os evangélicos, mas muitas pessoas, né, que votaram no Bolsonaro, mas que hoje também estão arrependidos, nós também temos que saber acolher essas pessoas. Então é de fundamental, acho que nós temos que continuar com esse tema. Desculpa aí alongar, mas era isso. Sem problema. Deixa eu fazer só uma síntese para mostrar a amplitude da escuta e até onde eu estou indo com vocês. Primeira distinção. A gente separa hoje, estou falando hoje, porque essa área de conhecimento ela tem poucos anos ainda para a gente trabalhar a questão da escuta. A gente separa ouvir de escutar. A gente diz que ouvir se refere, se nós temos, né, a capacidade auditiva, porque pode ser que tenha uma pessoa que não tenha, né, a capacidade de, né, recuperar os sons que o outro emite, né, e até reproduzir. Eu tenho um amigo famoso, que eu não falaria o nome aqui, mas que ele é capaz do seguinte, ele é capaz de me escutar e se ele tivesse aqui e me interrompe, ele diz a frase inteirinha que eu falei, parece um gravador, nem eu consigo fazer, né? Mas ele consegue fazer, ou seja, ele ouve com precisão, mas ele não dá conta daquilo que é próprio do escutar. O que é o escutar? Por que cada um de vocês escutou o texto de forma diferente? Porque escutar é perceber, mas interpretar. E por que eu estou falando perceber? Antigamente eu falava, inclusive, ouvir, até uns 20 anos atrás. Porque eu achava que era ouvir mesmo. Mas, com o passar do tempo, você vai aprofundando, as pessoas vão perguntando coisas, você vai percebendo o seguinte: eu, quando fico olhando para vocês aqui, ainda que só tenha 25 aqui na minha frente, né, eu fico olhando cada um e pela reação facial, expressão e tal, eu falo, pô, está em dúvida, está se perguntando, está respondendo o WhatsApp, essas coisas todas que dá para a gente ver só olhando aqui a figurinha, né? Perceber e também dar um sentido, que é aquilo que vocês fizeram naquele primeiro momento. Em segundo lugar, nós precisamos saber que ações estão envolvidas nessa interpretação. Quer dizer, por que o outro está falando o que está falando? Porque, às vezes, o que a pessoa fala não é o que ela está querendo dizer em profundidade. Então, ler essa entrelinha faz parte do escutar, mas aí precisa de treino, né? Não é uma coisa que a gente vai falar, eu falo para vocês, vocês saem aprendendo, é uma coisa que tem que treinar, né? Terceira particularidade dessa interpretação do outro. Não é só quando o outro fala, né? É quando o outro silencia também, ele está expressando alguma coisa. Quantas vezes vocês já tiverem atividades ou reuniões, né, que a pessoa que está encabeçando a tarefa vira, principalmente reuniões funcionais, né? Olha, eu estou apresentando, a proposta é essa, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês concordam? Aquele silêncio assim constrangedor dentro da sala, entendeu? Significa que as pessoas concordaram com aquilo que foi falado ou simplesmente silenciaram daquilo? Aquele silêncio é um silêncio de concordância, é um silêncio que fala assim,
Pô, esse cara não precisava vir aqui falar isso. É um silêncio. Pô, estou perplexo diante do que ele está falando. Que silêncio é esse? Dando aula sobre silêncio, a gente consegue identificar 36 tipos de silêncio. A gente está treinado para escutar silêncio? Porque quando alguém silencia, está falando alguma coisa. Pessoal, existe uma interpretação, a meu ver, incorreta sobre o momento atual. Não temos resposta de massa na rua. As pessoas falam assim, não, mas está todo mundo acomodado e concordando. Não é o que eu vejo. A minha escuta não é essa. Mas eu acho que não tem manifestação nem articulação de rua de caráter significativo. Mas acho que todos vocês que pegaram as últimas 5, 6 manifestações grandes, todo mundo se surpreendeu, provavelmente, com o número de pessoas que estavam na rua. Ou não? Nossa, quanta gente! Nossa, quanto jovem! Pô, esses caras não estão nem vinculados, nem são vinculados ao PT. Ué, foi isso que eu vi. Né? Então, algo está acontecendo. Nós precisamos dar conta desse fenômeno. Quando a gente escuta o outro, a gente se pergunta sobre o que inquieta o outro, o que ele está pensando, o que ele está falando. A gente se pergunta o que ele deseja, quais são os anseios, quais são as emoções. Para mim, foi fundamental ter lido o livro da Esther Solano, quando ela publica a pesquisa da periferia de São Paulo, né, feita com o pessoal da periferia, por que aderiram ao bolsonarismo. E quando eu li, eu fiquei cheio de esperança. Mas, claro, se os caras acham que nós não éramos solução e que o outro vai ser solução, vai votar no outro. Qual é o problema? O problema é a nossa incompetência de não ter construído alternativa de solução para disputar. Isso sim é problema. É problema nosso. Questão importantíssima, mas bem complexa, só dá para formar assim um curso, pelo menos, de quase um ano. A gente escuta a estrutura de coerência da alma humana. O nome é difícil. Vou traduzir. O que a boca fala não é necessariamente o que o coração sente e não é o que o corpo expressa. A gente diz que tem uma estrutura de coerência quando o que a pessoa fala, o que ela sente e a manifestação corporal vão na mesma direção. Eu fui um pesquisador de psicologia. Hoje eu leio e faço pesquisa, assim, faço uma ou outra. Se vocês perguntarem para mim qual é o grande elemento por que o Lula tem o apelo que tem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque tem uma estrutura de coerência dele. Ele fala a partir do coração, com palavras de fácil acesso para as pessoas, e o corpo dele não sinaliza ao contrário do que ele fala. Mas quero dizer para vocês também o seguinte, o Bolsonaro faz a mesma coisa. Estou sendo claro? O discurso do Bolsonaro é coerente com o seu corpo e com a sua emocionalidade. Eu posso não concordar nada com ele, mas um monte de gente acredita. E hoje, esse monte de gente é em torno de 25%, pelo menos, da população brasileira. Não é pouca coisa. Está claro? Então, nós chegamos para conversar com o povo, apontamos uma coisa, mas tentamos mostrar um caminho, tentamos dar um jeitinho. Quando a gente faz isso aí, não constrói vínculo, gente. Tá? Então, eu estou só exemplificando para mostrar como é que o escutar vai ganhando em complexidade. Penúltimo, a gente escuta o sistema social que vive na pessoa. O que é o sistema social que vive na pessoa?
Todo mundo escutou a fala da sirene? Não é que o discurso da sirene foi um discurso, né, indigno, tá certo, com o racismo estrutural. Mas para quem conseguiu ver o corpo da sirene, a forma como ela falou, percebeu toda a indignação que estava presente dentro da voz dela. Se vocês não dialogarem com essa indignação que estava presente na voz da sirene, vocês não vão conectar com ela. Estou sendo claro? Então, são essas particularidades que a gente tem que ouvir. Ah, mas ela falou isso de tal forma, ela mesmo falou, mas eu não tenho jeito com as palavras. Não é isso que conta. O elemento fundamental da autenticidade de qualquer um de vocês é a emocionalidade de vocês. É isso que Paulo Freire procura recuperar, né? Dando o nome de dignidade. E, por último, uma coisa que a gente só trabalha depois de trabalhar muito tempo com as pessoas. Um sábio do século XVI, chamado Moisés Cordoveiro, escreveu um texto, influenciou muito a pessoa com a qual eu trabalho, e eu fiz a minha tradução do texto. E o Moisés Cordoveiro fala assim, nós precisamos ter a capacidade de escutar o sublime. Eu vou dizer para vocês como é que eu traduzi essa questão do Moisés Cordoveiro. Escutar o sublime é escutar o bem que existe em cada um. Entenda que Moisés Cordoveiro, né, ele tem uma religiosidade, né, ali da Ásia Menor, vamos dizer assim, dos países da Ásia Menor. E o que ele está falando? Para mim, ele está falando daquilo que eu vivi quando eu trabalhava na FEBEM em São Paulo. Você trabalhar com um jovem que é infrator, se você não consegue escutar o bem, o bom que existe nela, o cara não tem recuperação, cara. O cara está preso. O sistema é carcerário. As condições são as piores possíveis. Pô, mas como é que o cara sai dessa? Sai dessa porque tem um conjunto de trabalhadores sociais que apostam que é possível a recuperação desse jovem. E para achar que é possível, você tem que perceber, né, essa relação, né, que eu não vou chamar de bem, certo? Eu vou chamar de uma positividade na vida, para deixar bem amplo, né? Eu trabalhei com pacientes terminais e suicidas, muitos anos. Muitos anos. E os pacientes suicidas tinham sido torturados, até eu ser preso. Se você não consegue escutar a possibilidade de vida na pessoa e dialogar com a possibilidade de vida, o paciente, entendeu? Eu converso com ele hoje e ele morre. A possibilidade, né, da esperança que tem na vida está dentro de cada um. E no momento de maior depressão de alguém, eu procuro aquele fio de esperança. E quando eu consigo conectar com o fio de esperança, e a gente consegue dialogar a partir dele, as coisas começam a se desenvolver. Ah, quanto demora isso? Sei lá, às vezes demora 1 ano, 2 anos. Ou alguém acha que sai assim da... Não tem estalo, tem trabalho. Esse estalo, né, que aconteceu com a mamute fêmea, né, para acontecer, você precisa estar o tempo inteiro ali com a pessoa, acreditando nela, entendeu? Eu converso com colegas de outras profissões, psiquiatras, pessoal que também que lida com essas questões, tanto no campo da saúde mental. Cada um vai falar de um jeito, mas todo mundo sabe assim que esse elan é o fundamental para resgatar o sujeito.
Tudo isso é escutar, gente. O que eu estou trabalhando com vocês é só o início. É vocês se colocarem na condição, dar o primeiro passo, saber que escutar não é só ouvir, né? E procurar fazer como... Então, lembrar daquela cena, a primeira expressão do Mamute Macho, quando ela fala que ele é um gambá e começa a descrever a situação? A primeira coisa que vem para ele, fala assim, pô, acho que ela é meio louca. Mas isso é pensamento interno. Para fora, fica junto, entendeu? Porque as coisas passam pela cabeça da gente. Nós somos tudo piraninho, gente, não tem? O Gaiarsa sempre dizia, assim, ó, Sérgio, bota na tua cabeça. Gaiarsa, para quem não conheceu, foi um grande psiquiatra, né? Eu passei a estudar psicologia por causa dele, assim. Eu era do Grêmio da escola, né? No início dos anos 60, e a gente levava ele para explicar para a gente o que era sexualidade e tal. Imagina, pô, era o máximo. O cara falava masturbação, a gente, puta, delirava. Naquela época, tudo era proibido, cara. Se a gente conta essas coisas hoje, todo mundo acha. Qualquer filme de televisão, novela, passa por cima disso. Mas naquela época não era assim, né? E o Gaiarsa dizia o seguinte, Luiz Sérgio, bota na tua cabeça. Todos nós somos bonzinhos e mauzinhos o tempo inteiro. A gente só gosta que todo mundo veja o lado bonzinho da gente. Mas a gente faz as nossas maldades e perversidades. Para mim, isso é muito esclarecedor. Entendeu? Não sei se contribui para vocês. O Luciano, né, que é meu colega, né, de profissão, falou que eu li o texto do livro O Amor que Acende a Lua, né? Se eu fosse você. Né? Eu vou ler o final do texto. Se vocês quiserem, eu envio para o Luciano e o Luciano envia para vocês. Tá? Veja como é que ele termina. E veja que importante, Lamartine. Ele é um psicanalista, era professor da Unicamp e pastor presbiteriano. Certo? Veja isso. Para ouvir, não basta ter ouvidos. É preciso parar de ter boca. Sabe a expressão, sou todo ouvidos. Deixei de ter boca. Minha função falante masculina foi desligada. Não digo nada, nem para mim mesmo. Se eu disser algo para mim enquanto você fala, seria como se eu começasse a assobiar no meio de um concerto. Faço para ouvir você o mesmo silêncio que faço para ouvir música. Pequeno parênteses. Tirando aquele momento que a gente está enamorado, que a gente faz essas coisas, a gente faz isso todo dia, com os amigos, com os filhos, com as filhas, os colegas de trabalho. Ou o cara fala e você fala ao mesmo tempo. Mas vamos continuar. Vou agora revelar o segredo da escuta. Quando era iniciante na arte da psicanálise, tratava de prestar a maior atenção naquilo que o cliente estava me dizendo. Levou tempo para que eu percebesse que quem presta muita atenção no que é dito não consegue escutar o essencial. O essencial se encontra fora das palavras. Fernando Pessoa sabia disso e escreveu um poema que dirigiam ao poeta. E diz esse poema: cessa o teu canto, cessa porque enquanto ouvia uma outra voz, como que vindo nos interstícios do brando encanto com que teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia, no mesmo tempo e diferentes juntas a cantar. E a melodia que não havia, se agora lembro, faz-me chorar. Presta atenção no que está escrito. Fernando Pessoa diz que a fala tem duas partes. A primeira são as palavras que são ditas, a letra. A segunda é uma melodia que se faz ouvir nos interstícios da fala, a música. A letra é coisa do consciente, cerebral.
a música é coisa do corpo, inconsciente. Aquilo que a psicanálise dá o nome de inconsciente é a música do corpo. Quem diz a letra não percebe que está cantando. Aí ele continua. Tem havido várias tentativas de produzir uma fala que seja só letra, sem a música. A ciência e a filosofia têm se esforçado por esse ideal. Fala sem alma, só informação. A voz metálica, monótona e indiferente de robô do serviço de alto-falante dos aeroportos é uma expressão sensível desse ideal desumano. Você poderia imaginar um diálogo de amor com essa fala? Não existe voz humana que não tenha música. Aí Fernando Pessoa diz que a letra não tem importância. Não é nela que se encontra aquilo que importa escutar. Pede ao poeta que pare de falar, porque a fala dele atrapalha ouvir a melodia. Esse é o absurdo segredo da escuta. É preciso não escutar o que se diz para poder ouvir o que ficou não dito, a música. É na música que mora a verdade daquele que fala. Envio o texto para vocês, porque isso aqui é a maior aula em forma de poesia. Então é isso. Nós temos que sentar diante do outro, como se estivesse sentando pela primeira vez com a pessoa amada. Quando a gente senta com a pessoa amada, sabe aquele dia que é hoje e tal? Puta, a gente prepara tudo, né? Pô, mas por que a gente não faz isso como prática? Se a gente tem capacidade de fazer um dia, é porque a gente tem capacidade de fazer, certo? É isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, é possível. Então, não prepara uma reunião em que as pessoas não vão se escutar, porque não vai acontecer nada. Vai repetir tudo e vai marcar a próxima reunião e papapá. Uma chatice mediana, entendeu? Que ainda foi razoável. Pode ser pior que isso. Bem, se nós queremos retomar o nosso trabalho de base, se nós queremos retomar a qualidade das nossas relações dentro do partido com a sociedade, nós precisamos gastar força e escutar. E aí as possibilidades de solução surgem. Esse aspecto que vocês levantaram, né? Tanto das questões, né? Estruturais, racismo estrutural, machismo, né? Misoginia. Pô, a quantidade de coisas que nós temos assim, que nos afeta é enorme. Mas quando eu citei da loucura, por experiência, eu estou fazendo um trabalho sobre assédio moral no trabalho, já consegui para todo mundo falar sobre tudo. Mas não consegui ainda uma pessoa para falar sobre assédio moral no trabalho e pessoas com deficiência. É mole. Estou falando aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Imagina. Então, a brutalidade da violência que está internalizada, né? Das pessoas que sequer têm voz para expressar sua indignação e seu desassossego. Então, escutar, né, politicamente, eu acho que é esse o sentido, né, da proposta do Luciano, né, e da Nova Primavera, escutar, na verdade, é dar voz aos outros e às outras. Rapidinho, se quiser alguém para falar sobre assédio moral no trabalho, eu estou disposta. Eu sofro assédio moral esse ano, ferrenho, a ponto de me deixar doente. Mas você não é uma pessoa com deficiência, né? Ah, não, sobre deficiência, não. Não. Eu consegui mulheres, consegui uma companheira do movimento negro, consegui LGBTQI+. Ah, tá. Então, daí... São as 4 principais formas de assédio no trabalho. Mas não tem uma pessoa que fale sobre deficiência entre nós. É mole?
Ô, Luiz Sérgio, eu botei no chat uma dica para ti lá. Opa! Nelson Mota. Ana Paula Feminella. Pô, verdade, cara. Porra, ela faz esse debate, eu já participei de debate com ela. Beleza. Depois, se você tiver o endereço novo dela, você me... Eu tenho o WhatsApp dela, eu te mando. Trabalhei em 2 oportunidades com ela, ótimo. Isso. Uma delas na ENAP. Na ENAP, exato. A gente morou junto em Brasília. Opa. Excelente. Bem, professor, desculpa, eu tenho compromisso agora 9h20 e eu vou pedir desculpa aos companheiros, as companheiras, vou me retirar. Eu deixei o meu número de WhatsApp aí, a gente pode ir se conectando. E, como referência, eu vou deixar um filme muito interessante que eu assisti a semana passada, filme espanhol chamado Viver Duas Vezes. É a questão do silêncio. Vai muito de encontro do que tu expôs. E uma frase muito interessante e fantástica do José Saramago, que ele diz para Pilar, a companheira dele. Quando estou em silêncio, você se faz inteirinha dentro de mim. Se faz por completa dentro de mim. Eu achei fantástica essa frase. Eu acho que ouvir o outro é permitir que o outro se complete dentro da gente. Isso. Muito legal. Boa noite, desculpa, mas a gente tem outros afazeres. E eu agradeço a acolhida por parte de vocês todos. E queremos você nessa luta aí dos evangélicos aí, hein? Eu desejo estar com esse debate, porque nós não podemos nos silenciar diante de uma coisa tão importante. Isso, para diferenciar, né? Despeço como Agostinho. Tarde vos encontrei, mas acredito que sempre vos amei. Abraços. Opa, beleza? Valeu, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, para a primeira provocação, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vocês viram que eu apresentei uma ordem de aprofundamentos. Se vocês quiserem, eu sempre estou à disposição. É só o Luciano combinar aí, a gente organiza, né, para ir aprofundando, né? Tem formas de ir melhorando. Pequenas atividades de 1 hora, a gente consegue ir dando um passo, depois dar um outro, assim por diante. Então, à disposição. Luciano. Legal, Luiz Sérgio, agradeço imensamente aí o... Eu não vi o dirigente aqui, o Vitor. O Vitor está aí ainda? Estou sim, Luiz. Estou sim. Ele tinha aparecido, mas depois desapareceu. Falou, tá tomando café, fechei a câmera. Eu pensei que era cachaça, cara. O café pode ser na câmera. É melhor. Vitor, quer dar perguntas, questões? Gente, eu estava aqui para ouvir um pouquinho, participar com vocês. Fiquei o processo todo aí, porque estava legal o debate. Parabenizar aí o Luiz e o Luciano. Boa conversa, nós temos que repetir mais vezes. Eu acho que o papel do dirigente do PT, às vezes, fica quietinho, ouvir, refletir um pouco. Concordo com tudo? Lógico que não, né? Tem coisas que falam assim, não está falando isso. Mas é importante estar aqui e fazer parte desse processo de construção, junto, né? Ouvindo. Então, era isso, ó. Agradecer pela conversa e fiquei bem contente com o que eu ouvi. Falou. Simples assim. Obrigado. Legal. Agradecer o Vitor. A Nova Primavera não seria possível em Santa Catarina se a SORG não fosse parceira, né? Se a gente não tivesse... O ano passado também não teria acontecido, foi um ano massivo, com muita gente na formação, né? A SORG, depois as outras secretarias, Juventude, Mulheres, Movimento Popular, Comunicação, fizemos belíssimas atividades de massa, e esse ano a gente tem feito atividade mais exclusiva, né? Tem sido algumas maiores, né? Tem tido também atividades aí de 200 pessoas, mas as desse tamanho aqui, de 15 a 40, têm sido as mais capacitadas, né? As com maior qualidade, as com maior, né, onde as pessoas se dedicam mais e aprendem algo que pode levar a transformar o nosso partido. Que, afinal de contas, ele é um instrumento muito poderoso, foi formado para ser um instrumento de massas, para ser um instrumento democrático, um instrumento de base e um instrumento que tem uma proposta final que é ser socialista, né? E no trabalho de base é importante a gente estar ali do lado para saber a hora que as pessoas vão abrir a sua armadura, né? O Luiz Sérgio trabalhou bem isso.
né? Qual o momento que vão abrir a armadura para que a gente consiga entrar e conquistar o coração, né, das pessoas para uma proposta diferente, né? Então, a Valéria entendeu muito isso, tem sido uma defensora, várias outras pessoas aqui na sala têm sido defensoras, eu espero que a partir de hoje, né, a gente volte a dar uma certa importância para isso que a gente perdeu na luta contra os bolsonaristas. E eu queria, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, eu queria terminar com um poema... Eu quero falar uma coisinha. Sim, eu queria... Só um pouquinho, tá? Já passo para você. Né? Eu pedi para o pessoal não sair, claro que as pessoas já conhecem, mas queria apresentar de novo que é Os Filhos da Paixão. Então, queria que a gente visse, né, um videozinho aí de 5 minutinhos, que começa com o poema do Pedro Tierra, né? E fala um pouco da nossa história, esse instrumento tão poderoso. Tá? Mas pode falar, Maria Lúcia. Eu só quero, antes de terminar, agradecer, né, a oportunidade e dizer para o Luiz Sérgio que esse nosso encontro foi de alta... Como é que ele tinha falado no começo? A baixa, a média... Alto desempenho. Alto desempenho. Esse foi de alto desempenho. Valeu a pena. Ok. Obrigado. Valeu. Vamos ver o videozinho, né? E claro que nós vamos continuar, como eu falei, a gente vai dar um tempinho aí por conta dos setoriais, né? A tarefa vai ser municipal, organizar as novas primaveras, né? No município, a Conferência Paulo Freire, e nós vamos fazer de novo essa oficina aqui, várias pessoas, né? A Marina está mandando mensagem que desesperada, faltou a luz na casa dela, várias pessoas, né, ligando, dizendo que tiveram problema para entrar, e nós vamos repetir essa oficina, né? Novamente no sábado de manhã, e vamos dar continuidade, sim, né? Com essa capacidade toda, com esse conhecimento todo que o Sérgio tem. Peço, então, a vocês para a gente assistir rapidinho, daí depois a gente volta e continua aqui esse videozinho. Só lembrando, esse vídeo foi produzido após a derrota de 1998, que era para fazer o partido pegar no breu de novo e que teve como resultado 2002. Legal, vou tocar. Nascemos num campo de futebol. Haverá berço melhor para dar à luz uma estrela. Tá. Lemos que os donos do país só nos ouviam quando cessava o rumor da última máquina, quando cantava o arame cortado da última cerca. Carregamos no peito, cada um, batalhas incontáveis. Somos a perigo. Perigosa memória das lutas. Projetamos a perigosa imagem do sonho. Nada causa mais horror à ordem do que homens e mulheres que sonham. Nós sonhamos e organizamos o sonho. Nascemos negros, nordestinos, niceis, índios, mulheres, meninas de todas as cores, filhos, netos de italianos, alemães, árabes, judeus, portugueses, espanhóis, poloneses, tantos. Nascemos assim, desiguais, como todos os sonhos humanos. Fomos batizados na pia, na água dos rios, nos terreiros. Fomos, ao nascer, condenados a amar a diferença, a amar os diferentes. Viemos da margem. Somos a antissinfonia que estorna da estreita pauta da melodia. Não cabemos dentro da multidão. Somos dilacerados como todos os filhos da paixão. Briguentos, desaforados, unidos, livres, como meninos de rua. Quando o inimigo não fustiga, inventamos nossas próprias guerras. Desenvolvemos um talento prodigioso para elas. Com nossas mãos, sonhos, desavenças, compomos um rosto de peão, uma voz rouca de peão, o desassombro dos peões para oferecer ao país. Disputar. Por sua boca dissemos na fábrica, nos estádios, nas praças, que este país não tem mais donos. Em 84 viramos multidão.
Inundamos as ruas. Somamos nosso grito ao grito de todos. Depois, gritamos sozinhos e choramos a derrota sob nossas bandeiras. 88. Como aprender a governar, a desenhar em cada passo, em cada gesto, a cada dia, a vida nova que nossa boca anunciou. 89. Encarnamos a tempestade, assombrados pela vertigem dos ventos que desatamos. Venceu a solidez da mentira, do preconceito. 3 anos depois, pintamos a cara como tantos e fomos para a rua com nossos filhos inventar o arco-íris e a indignação. Dessa vez, a fortaleza ruiu diante dos nossos olhos e só havia ratos depois dos muros. A fortaleza agora está vazia, ou povoada de fantasmas. O caminho que conduz a ela passa por muitos lugares. Caravanas. Pelas estradas empoeiradas, pela esperança empoeirada do povo, pelos mandacarus e juazeiros, pelos seringais, pelas águas da Amazônia, pelos parreirais, pelos pampas, pelos cerrados e pelos babaçoais. Mas, sobretudo, pela invencível alegria que o rosto castigado da gente demonstra a sua passagem. A revolução que acalentamos na juventude faltou. A vida não. A vida não falta. E não há nada mais revolucionário que a vida. Fixa suas próprias regras. Marca a hora e se põe diante de nós, incontornável. Os filhos da margem têm os olhos postos sobre nós. Eles sabem, nós sabemos, que a vida não nos concederá outra oportunidade. Hoje temos uma cara, uma voz, bandeiras. Temos sonhos organizados. Queremos um país onde não se matem crianças que escaparam do frio, da fome, da cola de sapateiro. Onde os filhos da margem tenham direito à terra, ao trabalho, ao pão, ao canto, à dança, às histórias que povoam nossa imaginação, às raízes da nossa alegria. Aprendemos que a construção do Brasil não será obra apenas das nossas mãos. Nosso retrato futuro resultará da desencontrada multiplicação dos sonhos que desatamos. Companheiros e companheiras, então, que a gente consiga aprender que a gente reaprenda a escutar com a intensidade que precisamos para escutar a música do coração, do sentimento das pessoas e fazer aquilo que o Paulo Freire diz, apesar das vezes bruta, às vezes rústica, que a gente consiga achar os diferentes, mas que no final tenha a mesma ideia, que tenha o mesmo objetivo, para que a gente possa juntos combater aqueles que são nossos antagônicos, aqueles que antagonizam com a gente quanto projeto de emancipação de uma classe, que é a classe que a gente escolheu como povo brasileiro. Então, tenham todos uma boa semana, agradeço aí imensamente a presença de cada um. Valeu e até o próximo encontro aí. Não sei se alguém, Vitor, alguém quer dar um tchau aí? O Luiz Sérgio quer dar um... Um abraço. Bora, Bolsonaro. Abraço. Noite, obrigado e até a próxima. Boa noite a todos. Bora, Bolsonaro. Valeu, Obrigada. Credenciais setoriais, pessoal. Valeu, Luiz. Obrigado. Queria fazer um convite, posso? Pode, Alisson, vai lá. Amanhã à noite nós vamos ter um debate sobre direitos humanos, que quem vai estar aqui em Santa Catarina vai ser o Nilmário Miranda. Opa! Quem puder participar.
Manda o link. Nós vamos estar em executiva, mas tenho certeza que um monte de gente vai querer ver o grande Nilmar. Valeu, companheiros. Abração. Bom final de semana. Luciano. Quer dizer, boa semana. Quarta-feira tem o treinamento da Micro Itajaí para credenciamento dos setoriais. Todos convidados. O link vai quarta.